Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esto le pasó a Juana. O delegado diz que Reni é uma distração, pois não tem nada a ver os problemas internos na empresa com o assassinato de Francisco de Armas. Cláudio fala que isso tem muito a ver e pode provar com os fatos que o verdadeiro culpado é Rogério. Paula diz que já chega dele acusar o seu pai e fala que ele tem total direito de se vingar do Rúbio, porque eles mataram seu avô e tiraram tudo dele. Cláudio fala que aquela é a filha de Rogério Fontes Maior. Joana e Daniela procuram pelo cartão de memória no quarto da mocinha. Daniela fala que alguém pode ter pegado o cartão de memória. Felipe pede que a sobrinha vá se despedir do avô. Cláudio pergunta a Elvira como ela suspeitou que o corpo de Francisco estava enterrado na fazenda de Gabriel. Elvira diz que Rogério lhe sugeriu isso e se aproveitou de sua dor para manipulá-la e convencê-la a dá-lo poder para administrar as ações que herdou do seu filho. Elvira diz que tirou as ações do Rogério e ele ficou furioso. Paula fala que seu pai está salvando a cervejaria. O juiz afirma que se Paula voltar a interrompê-los, irá ordenar para que atirem da sala. O padre dá a extrema-unção para Ramon e o abençoa antes dele partir. Toda a família do idoso sofre com a morte dele. Ramon morre em seguida. Todos choram ao se darem conta de que ele já se foi. Cláudio diz a Elvira que soube que ela conhece a história do Rúbio e dos Fontes Maior e pede que ela conte. O delegado fala que Cláudio só quer desviar a atenção do assunto principal. O juiz aceita ouvir o que Cláudio pediu. Elvira então conta a história. Ela fala que enquanto os Rúbio prosperavam, os Fontes Maior perdiam tudo. E o pai de Rogério culpou os Rúbio e se suicidou logo em seguida. Elvira comenta que naquela época Rogério jurou se vingar, mas isso acabou ficando no esquecimento. Só que depois, Paula se casou com Gabriel e agora Rogério retomou a vingança. O delegado comenta que Elvira está acusando uma pessoa inocente, que nem está presente ali. O juiz concorda e fala que quer escutar a declaração do Rogério amanhã e fala que a sessão de hoje foi encerrada. Davi avisa Gabriel que Joana não veio porque Ramon está falecendo. Gabriel pede que ele diga para Joana que a ama e que fique com ela. Paula chama Carlos de desgraçado e o acusa de estar fazendo seu pai ficar mal. Carlos diz que sabem bem quem Rogério é. Paula diz que Rogério ganhará e Gabriel irá apodrecer na cadeia. Reni sai do julgamento sem nenhum guarda o escoltando e acaba sendo pego por Camacho. Camacho o ameaça com a arma e pergunta onde Camila está. Felipe agradece a Henriqueta por ela estar ali, com eles, no velório do seu pai. Henriqueta diz que soube de tudo quando estava nos tribunais. Felipe diz que fica muito feliz por ela estar ali com ele. Joana diz a Davi que lamenta não ter ido apoiar o Gabriel, mas teve que ficar ali. Salvador chega e abraça Jenny, dizendo que sente muito. Jenny fica feliz por ele estar ao seu lado. Memo diz a Josefina que a volta de Ramon para a vida deles foi muito boa. Josi comenta que ela não queria que ele voltasse, mas agora todos estão tristes, chorando pela partida dele. César consola Margarida e diz que não irá deixá-la sozinha. Margarida diz que conseguiu contar para o seu pai sobre a relação deles e ele ficou muito feliz. Ele a abraça. Camacho encontra Camila na casa de Henriqueta e decide levá-la. Amparo bate na porta da casa de Rogério. Amparo diz que ele é um infeliz. Ela diz que se ele não disser onde Manuel está, se apresentará no julgamento de Gabriel para dizer tudo o que sabe dele, todos os podres dele. Padre José se despede de Josefina e diz que já levaram o corpo de Ramon e a alma dele está com o Senhor. Josefina agradece ao padre. Pedrinho diz que Josi fez o Ramon muito feliz no tempo que ele ficou ali. José concorda. Felipe abraça Margarida. Henriqueta fala que Ramon foi tranquilo e feliz por ter recebido o amor e o carinho deles. Felipe agradece pelas palavras. Jenny e Salvador decidem ir para casa e se despedem de Josefina. Josefina pede para criarem o próprio lar, porque a vida não vale a pena se não houver com quem compartilharem ela.
Josefina se despede de todos. Jenny, Felipe e Margarida se abraçam. Carlos liga para Joana e fala sobre como foi o julgamento. Joana segue procurando o cartão de memória e acabou encontrando no fundo de uma gaveta. Joana, imediatamente, coloca o cartão de memória no computador e percebe que é a última memória, onde há mais fotos, daquele dia em que Francisco morreu. Joana olha para o filho e diz que encontraram o cartão de memória e conseguirão tirar o pai dele da cadeia. Amparo ameaça Rogério e diz que foi infeliz demais ao lado dele. Ele diz que não sabia que ela tinha tendências suicidas. Ele exige que ela saia de sua vida. Amparo pergunta pelo seu filho Manuel. Ele fala que o garoto está num reformatório, tendo aulas de bom comportamento. Amparo não acredita, bate nele e ele a joga no chão, pedindo para que ela se comporte. Amparo chora muito e cai no chão. Rogério liga para Manuel, para que ele fale com a mãe. Manuel está preso no cativeiro. Ele fala para a mãe que está bem e pede que ela não chore. Amparo diz que vai buscá-lo. Ele diz que não sabe onde está, mas pede que ela se afaste do seu pai e que o denuncie. Carlos comenta com um companheiro que precisam falar com Gabriel antes que a família Rubio seja destruída por completo. O moço fala que Rogério disse que a compra da cervejaria Rubio já havia sido feita, mas é tudo mentira, pois a cervejaria Astro não firmou nada. Carlos se tranquiliza. Carlos fala que Rogério é muito invejoso por tudo que está tentando fazer contra seu sobrinho. O advogado avisa que já tem os resultados dos exames do sangue que Joana pisou naquele dia e descobriu que era o sangue de Francisco. Henriqueta procura por Camila e percebe que ela desapareceu. Preocupada, a moça liga para Carlos. Camila é levada para o mesmo cativeiro onde Manuel está. Camila fica passada ao perceber que Manuel está muito machucado. Camila acha que serão mortos daqui a pouco. Jenny comenta com seu marido Salvador que teve tudo o que esperou com seu pai, mesmo que ele não tenha ficado tanto tempo com eles. Salvador fala que Ramon descansou em paz e sente alegria por Jenny e o irmão terem feito as pazes com ele. Jenny fala que antes de morrer, seu pai lhe elogiou com um vestido de noiva. O advogado liga para Salvador e o comunica que está com o tio de Gabriel e acabaram de saber que Manuel e Camila estão desaparecidos. Carlos diz que precisam encontrar Camila e Manuel para que eles ajudem no julgamento de Gabriel. Gabriel chega à sua cela e diz ao rapaz que já sabe que ele é irmão de Camila e tudo que ele fez por ele. Por isso, agradece muito. Gabriel fala que seu advogado o ajudará também. Joana se lembra de quando pisou no sangue de Francisco e diz ao tio que encontrou a última memória que precisava. Ela mostra para ele as imagens do que ocorreu naquela noite, já que estava fotografando. Ela fala que tinha visto sangue lá, mas que quando voltou, tudo estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Joana tenta distinguir a silhueta de quem possa ter assassinado Francisco. Na manhã seguinte, Ramon é enterrado e todos assistem ao velório e enterro dele com muita tristeza. Felipe fala que seu pai não foi nenhum cara perfeito, mas o ensinou a virtude mais linda que um ser humano pode ter, que é de reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Felipe fala que seu pai mudou muito sua vida e a de sua mãe, e agora ele os deixa mais fortes e mais completos. Felipe abraça sua família. Na delegacia, os movimentos para a procura de Camila e Manuel estão fracos, mas a polícia não irá descansar até encontrá-los. Carlos diz a Joana que lamenta muito. Joana pergunta por Gabriel. Carlos diz que o testemunho de Irene ajudou muito e a intervenção de Paula ajudou também, já que o juiz passou a suspeitar mais de Rogério e o advogado Vilório conseguiu mais armas para trabalhar no caso. Joana avisa Salvador que encontrou a memória, onde vê uma foto das imagens do sangue, mas há outras fotos que estão mais escuras. Salvador fala que tem uma equipe que poderá se encarregar de analisar tudo isso. Ela entrega o cartão de memória para ele e ele diz que Vilório pediu para analisarem isso logo, para conseguirem ajudar o Gabriel.
Henriqueta diz a Felipe que ele falou muito bem do pai e fica feliz por ele ter conseguido se superar e mudar tanto. Felipe abraça Henriqueta e a agradece por tudo. Carlos também deseja seus pêsames a Felipe. Rogério se encontra com Camila e Manuel. Camila pergunta se não bastou tudo o que ele fez para eles. Rogério diz que eles são dois mal agradecidos, pois os escolheu para celebrarem a falência da cervejaria Rubio. Manuel diz que isso não irá acontecer. Rogério afirma que isso já está acontecendo e em poucos dias o sobrenome Rubio ficará no esquecimento. Camila suplica para que ele deixe eles irem embora. Rogério acredita que eles querem traí-lo. Manuel diz ao pai que seu avô se suicidou por ter tido um filho como ele. Irritado, Rogério estapeia o filho. Camila se apavora. César chega até a sala dos peritos e vê todos trabalhando. César entrega a Salvador os documentos que foram registrados na cervejaria Astro e Rogério não aparece nem como dono e nem como acionista, mas tem um arquivo aberto por invasão de impostos. César fala que a cervejaria Astro está lavando dinheiro, pois todo mês fazem o depósito de uma quantia enorme para uma conta da Suíça. Salvador agradece pelo trabalho dele. Viviana está preocupadíssima com Manuel. Inês diz que não pode crer que Rogério tenha ido tão longe, como querer sumir com a cervejaria Rubio. Susana fala que isso não é justo, pois a empresa foi uma vida para todos. Daniela chega à empresa e revela que o avô de Joana faleceu e está chegando do enterro. A moça avisa que Davi saiu com Henriqueta, Carlos e Vilório, pois Vilório acha que poderá evitar que a cervejaria Astro tome conta da empresa Rubio. Vilório avisa todos que sem o depoimento de Manuel e Camila, a situação de Gabriel se complica ainda mais. Carlos diz que quando interrogar, terão que pressionar bastante o Rogério para que ele diga toda a verdade. Carlos liga para Salvador. Salvador fala que a cervejaria Astro deposita mensalmente uma quantia enorme para o exterior. Cláudio Vilório pede que Salvador pressione o diretor da Astros e que consiga uma confissão de que Rogério esteve vinculado com a empresa rival. Joana agradece a tia por cuidar bem do Eduardinho. A moça lamenta a perda de Joana e de Jenny e torce para que Gabriel saia da prisão o quanto antes. Joana diz à mãe que está morrendo de medo de dizer algo que possa prejudicar Gabriel, em vez de ajudá-lo. Jenny pede que ela não se atormente, pois estará com ela, a apoiando. Joana diz que é um dia muito difícil e fala que é melhor que ela fique em casa e descanse. Jenny afirma que sempre estará com ela e que até acendeu uma vela para a Virgem Santa, para que tudo saia bem. Joana se despede da avó e diz que qualquer coisa que ela precise, que lhe ligue. Josefina irá cuidar de Eduardinho. Memo falou quanto admira Josefina e diz que a forma como ela se comportou com Ramon foi um ato lindo, de amor. Josefina beija Memo e o abraça. Felipe fica feliz ao vê-los juntos. Salvador diz a César que acredita que Camila e Manuel estão nas mãos do Rogério. Severiana quer ajudar Rogério na declaração que ele dará. Severiana diz que soube que Manuel e Camila vão declarar contra ele. Rogério afirma que isso não irá acontecer. A advogada pede que ele tome cuidado com o que irá falar. Rogério fala que quem não deve, não teme. Jenny e Joana veem Gabriel. Joana beija o amado e diz que tudo ficará bem. Carlos pergunta a Henriqueta se Felipe está bem. Henriqueta diz que ele e a família dele estão passando por um luto, que não está sendo fácil. Carlos afirma que sabe que ela gosta muito do Felipe, por isso pede que ela deixe de fingir e que haja logo para ter Felipe ao lado. Cláudio diz a Gabriel que a aquisição da Astros com a Rubio fará bem a ele e que no momento o que mais importa é que Salvador consiga que Abel confesse. Gabriel diz que não tem nada a ver com o presidente da Astros. Cláudio fala que Rogério tem muito a ver, já que ele e o presidente da empresa, Astros, estão na mira da polícia e que Rogério tem recebido dinheiro no exterior, da empresa rival. Gabriel fica surpreso, mas fala que isso não lhe absolve da morte de Francisco. Cláudio diz que isso os ajuda muito.
Gabriel pede que ele não meta Joana nesses assuntos, principalmente agora que soube que o sangue que ela pisou era de Francisco. Salvador fala com Abel e diz que o juiz está a ponto de dar a ordem de prisão contra ele e o mostra o documento sobre todas as transferências bancárias que ele tem feito nas contas de Rogério no exterior. Abel se faz de idiota, mas Salvador fala que o caso dele está difícil, por tanta lavagem de dinheiro que ele fez. Salvador fala que ele poderá pegar quase 20 anos de prisão, mas podem negociar. Paula acredita que seu pai não faria mal ao seu irmão. Amparo afirma que Rogério é um monstro. Paula fala que seu pai seria incapaz de fazer mal ao próprio filho. Amparo fala que Manuel não queria que Rogério continuasse fazendo mal ao Gabriel. Paula diz à mãe que Gabriel só está metido em tantos problemas porque ficou com Joana. Amparo fala que Rogério sempre quis a ruína de Gabriel e até foi contra o relacionamento dela com Gabriel. Amparo diz à filha que Rogério lhe pisoteou como mulher e lhe humilhou e só está usando Paula para acabar com a cervejaria Rúbio e com Gabriel. Paula diz que isso é mentira e que são a família de Rogério. Amparo diz que são apenas fichas que Rogério manipula como pode. Rogério chega aos tribunais e é entrevistado pelos meios da imprensa. Rogério acha que ganhará o caso. Cláudio diz a Joana que Rogério testemunhará antes dela. Ele pede que Joana não se afete com o que o fiscal e Rogério disserem. Joana acha difícil se manter calma, mas diz que fará um esforço. O juiz dá início à sessão do julgamento. Rogério chega e Jenny sente vontade de bater no velho ceboso. Paula chega ao julgamento também. Rogério fala para todos que sua relação com Francisco de Armas era cordial, mas um pouco afastada, pois Francisco morou muito tempo no exterior. Rogério afirma que soube pelos empregados que Francisco venderia as ações e que seus empregados disseram que escutaram Francisco discutindo aos gritos com Gabriel Rubio na empresa. O advogado pergunta como ele pode descrever a relação de Gabriel e Francisco. Rogério diz que eles diziam ser amigos, mas Gabriel só queria comprar as ações de Francisco, mas Francisco não queria vendê-las. O juiz dá a palavra ao advogado de Gabriel. Cláudio diz a Rogério que René o acusa de ter pedido para ele bloquear a distribuição da cerveja Rúbio e pergunta se isso é verdade. Rogério diz que ele está mentindo e afirma que René é um péssimo empregado e chamou a atenção dele várias vezes. Rogério bota a culpa no filho, do bloqueio da distribuição das cervejas. O advogado pergunta o que ele teve a ver com a bactéria que foi introduzida nas cervejas. Rogério nega que teve algo a ver com isso. Ele nega todas as acusações contra ele. Cláudio fala que Camila e Manuel dizem o contrário do que ele fala, mas que não estão ali porque estão desaparecidos. Rogério pergunta se ele está o acusando de ter feito mal ao seu próprio filho. Cláudio fala que tem provas contundentes de que Rogério quer destruir a cervejaria Rúbio, porque é o acionista majoritário da cervejaria Astros. O juiz pede silêncio na sala. Rogério fala que isso é mentira e que Cláudio está armando uma armadilha para distrair a atenção para outra coisa. O juiz chama Joana para declarar. Rogério sai dos tribunais, nervoso. Severiana diz que deviam ter revisado tudo antes do interrogatório, mas ele não quis. Ele acusa a advogada de ser uma inútil e exige que ela suma de sua vista, pois senão vai sobrar para ela. Paula observa o pai e pensa em segui-lo. César irá seguir Rogério. Salvador pede que ele seja muito discreto, pois Rogério e Camacho são inteligentes. O advogado pergunta a Joana se ela confirma que teve um filho com Gabriel e que ele deixou Paula por ela. Joana diz que ela e Gabriel tiveram um filho juntos e engravidou dele por acidente. O advogado pergunta se ela ficava com vários homens. Todos se irritam e Jenny pensa em bater no advogado infeliz. Cláudio diz ao juiz que o fiscal está atacando a vida pessoal da testemunha para desestabilizá-la. Mas as perguntas dele não têm relevância no julgamento. O juiz pede que o advogado só pergunte sobre o caso do assassinato.
Eles mostram fotografias do local onde acham que Francisco foi assassinado. O advogado diz que aquelas fotos estiveram desaparecidas por muito tempo e pergunta por que Joana escondeu tudo. Joana fala que o cartão de memória da câmera que ela tirou as fotos tinha desaparecido e que não a encontrava em nenhum local. Joana fala que tirou aquelas fotos por acidente, casualmente. O advogado a acusa de ter escondido as fotos para proteger Gabriel. O advogado fala para o juiz que o depoimento de Joana não tem nenhum sentido. Rogério chega ao local, onde mantém Manuel e Camila presos. Paula seguiu o pai. Manuel diz a Camila que o tempo deles está acabando e podem acabar mortos a qualquer momento. Rogério pergunta o que eles tanto fofocam. Rogério diz que a partir de hoje, nenhum deles dois voltará a falar mais. Paula observa tudo. Joana mostra para todos a última foto que tirou de Francisco. Ela diz que só não tirou mais porque essa foto foi feita na última vez que viu Francisco. O advogado fala que na última foto tirada, antes da morte de Francisco, ele estava com o Rogério. Salvador corre para o local do julgamento. O advogado diz a Joana que o fiscal insinua que ela não perdeu, mas que escondeu o último cartão de memória da câmera dela e pergunta se é verdade. Joana diz que sabia que era importante encontrar esse cartão de memória, mas assim que o encontrou, o entregou, pois Gabriel é inocente, incapaz de fazer uma brutalidade dessas. Ela também o elogia como pai. Salvador Castilho chega com uma nova prova. O advogado Cláudio diz que essa prova é definitiva. O fiscal fala que isso é uma distração. O juiz decide aceitar as provas novas. O advogado diz que, graças ao trabalho dos peritos digitais, conseguiram clarear as fotos que estavam escuras e nelas podem ver o verdadeiro assassino de Francisco de Armas, que é Rogério. Todos ficam impressionados e Joana fica aliviada por Gabriel ter sido inocentado.